Deus tem um microfone para você. Parece estranho essa história, mas espera aí que você já vai entender. Quando se fala em microfone, né? Tipo, você vai pegar um microfone para falar, isso quer dizer que o poder está com você, o poder de fala está com você, a oportunidade para falar está com você. Geralmente, microfone significa isso, né? E na nossa vida, independente de quem nós somos, a gente sempre tem necessidade ali de um microfone, né? Como assim, Fernando? Eu nem quero usar o microfone. Não o microfone propriamente dito, mas todo mundo quer ter um lugar de fala. Você quer falar e quer ser ouvido, você quer que alguém preste atenção no que você está falando, né? E ninguém gosta de ficar falando ao vento, falando assim por falar, e ninguém está nem aí, ninguém está prestando atenção, né? Todos nós queremos falar e queremos também ser ouvidos. Ao longo da nossa vida inteira é assim, né? Tanto se a gente tiver mesmo a oportunidade de fala com o microfone em algum lugar, quanto se você estiver numa roda de amigos, né? Então, sempre a questão do microfone, como eu disse para você, do microfone propriamente dito, significa o poder da fala, a oportunidade de falar. Então, baseado em tudo isso e nessa necessidade que nós temos, Fernanda, como assim necessidade? Sim, necessidade. Até mesmo quem é tímido quer falar e quer ser ouvido, ainda mais porque é tímido. Já se você falar e ninguém está te ouvindo, aí que você fica, meu Deus, que vergonha, né? Então, até mesmo quem é tímido quer falar e quer ser ouvido. Então, dentro desse contexto, eu digo que Deus tem um microfone para você. Você tem um poder de fala junto a Deus, né? E às vezes a nossa vida, a gente vive uma vida assim, tão corrida, às vezes até mesmo desesperada, tendo que resolver tanta coisa, né? Num dia de 24 horas você tem 36 coisas para fazer, né? Ah, a vida das pessoas são muito corridas, ainda mais as mulheres, ainda às vezes tem dupla jornada, é muito mais corrido ainda, né? Até mesmo mulheres me entendem, serviço de casa nunca acaba, você faz dali uma hora tem que fazer aquilo de novo, né? Então, nossa, é muito complexo. Então, às vezes o nosso dia, a gente tem muita coisa para fazer, às vezes chega até a ser assim mesmo desesperador. E dentro desse contexto de desespero, de querer resolver um monte de coisa, às vezes você tem a necessidade de falar, mas não só de falar, mas também de ser ouvido, sabe? A gente quer ser ouvido. Então, só que a gente está no desespero assim tal e quer falar alguma coisa, só que as outras pessoas também estão no desespero, estão correndo também para resolver a vida delas, sabe? Então, aí a gente fica assim, caramba, né? Cadê a oportunidade de fala? Né? E foi vendo um outro vídeo que não tem nada a ver com esse contexto, um vídeo que falava de outra coisa e me veio esse estralo na cabeça, né? Acredito eu que não seja um estralo, seja uma situação colocada, né, pelo Espírito em mim, né, o Espírito Santo testificando em mim para trazer isso para você, né? Tanto para mim quanto para você, às vezes a gente quer falar, a gente quer conversar, só que está todo mundo correndo também, e eles também estão querendo pessoas para conversar. Então imagina a loucura, o desespero. É nesse contexto que Deus tem um microfone para você. Deus tem uma oportunidade de fala para você. Deus tem um espaço onde você pode falar e ser ouvido, sabe? Em Filipenses capítulo 4, verso 6, eu gosto muito desse verso. Tem até aqui um ou dois vídeos nesse canal que fala sobre isso também, né? Que eu cito esse verso, fala assim, o versículo inteiro diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes todas as suas petições, ou seja, tudo aquilo que você tem que falar, sejam conhecidas diante de Deus em oração e súplicas, né? Então vamos quebrar esse verso para você entender o seu lugar de fala, né? Fala assim, ó: não ande ansioso por coisa alguma. Aí talvez você fale assim, nossa, mas eu estou ansioso, mas a própria Bíblia diz que a ansiedade é pecado, né? É claro que no mundo de hoje a gente fica assim, cara, como não ter ansiedade, né? Mas
eu digo assim, aquela ansiedade excessiva, que essa é pecado, a Bíblia diz que é pecado, né? Então, esse verso de Filipenses 4:6 é assim: você não deve andar ansioso por coisa nenhuma, por nada nessa vida. Não ande ansioso, né? Até porque a ansiedade, ela causa problemas, né? De uma forma meio básica, né? A ansiedade, ela causa problemas, porque a ansiedade é você querer viver coisas que estão ainda lá no seu futuro. Então, a ansiedade, ela acaba trazendo problemas para a sua cabeça. Excesso de ansiedade pode causar estresse na sua vida, né? Na minha vida. Então, o versículo diz assim: não ande ansioso por coisa nenhuma, não ande ansioso. Mas como que a gente vai deixar de andar ansioso? Para que a gente vai te contar essas demandas? Aí o verso fala assim: sejam em tudo as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então eu tenho que pegar todas as minhas ansiedades, você tem que pegar todas as suas ansiedades e levar diante de Deus, levar para Ele, sabe? Ele tem o microfone, Ele tem o lugar de fala, sabe? E como que eu vou levar, Fernando? O que é esse microfone? O que é esse lugar de fala? Se chama oração. A oração, porque o verso fala assim: leve diante de Deus em oração e súplica, porque tem coisa que a gente vai precisar de orar e tem coisa que a gente vai precisar de suplicar perante Deus, sabe? E eu acredito que a gente anda tão ansioso, tão estressado, porque infelizmente a sociedade deixou de orar, né? E isso eu estou falando não só de pessoas crentes, estou falando de não crentes e crentes, todo mundo, sabe? O mundo parece estar deixando de orar. E aí o resultado disso você vê nas ruas, no trânsito, nas empresas, todo mundo estressado, ansioso, sabe? Não ande ansioso por coisa alguma. Sejam todas as suas petições conhecidas diante de Deus com oração e petição e ação de súplica, sabe? Suplicando diante de Deus. Mas quem garante que Deus vai ouvir e nos ajudar a vencer a ansiedade? Quem garante? Sabe? O próprio verso diz assim: com orações e súplicas e com ações de graças. O que é ação de graça? É você já agradecer. Quando você vem e fala assim: Fernando, toma isso aqui, toma. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e falar obrigado, né? Isso é uma ação de graças, é agradecer. Obrigado. Quando eu falo obrigado, é sinal de que eu recebi e estou sendo grato. Obrigado, viu? Então a Bíblia fala: leve para Deus com oração e súplica com ação de graça, ou seja, já agradecendo por ter recebido. Então, tem algum problema para resolver? Nossa, botei o carro lá na oficina hoje, vai ficar um absurdo para arrumar aquele negócio, está me comendo o juízo. Calma, vamos lá. Isso é uma demanda? É complicado? Vamos levar isso diante de Deus. O carro está lá, nossa, vai ficar caro, poxa vida, me ajuda nesse negócio, tal. Traz essa carga para Deus, que outro verso diz assim que Cristo também tem um fardo, mas o fardo dele, o jugo dele é leve, é suave, comparado ao nosso, sabe? Então, levar isso diante de Deus: ô Senhor, me ajuda nesse trem aí, como é que esse carro tá aí, não sei o que, me dá condição de pagar esse negócio aí e tal, não sei o que. Levar todas as nossas preocupações diante de Deus com a ação de graça, já agradecendo. Senhor, obrigado, Cristo, porque isso já está sendo resolvido. Já agradecer como se já estivesse recebido. Aliás, isso é fé. Qual é o princípio da fé? Ora, a fé é a certeza das coisas que você espera, é a convicção das coisas que ainda não existiram, como se já existissem, sabe? Então, você quer um lugar de fala, quer um microfone, é a oração. A oração é como se Deus chegasse e colocasse na tua mão o microfone e você falasse assim: então Deus, estou aqui, né, hoje, poxa vida, eu estou te trazendo essa causa assim, 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 tenho esse problema para resolver, não sei o que, ou seja, descarrega diante de Deus. O pastor Lucio fala que quem não se desespera diante de Deus vai se desesperar diante dos homens, sabe? Então chega diante de Deus e descarrega, pega o microfone, ele está te dando o microfone, toma! Então você pega e fala: é assim, 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 com petições, súplicas,
orações e com ação de graça. Então fala isso, e eu já te agradeço porque o Senhor já está resolvendo isso para mim. O Senhor já está me dando condições de resolver isso, porque tem coisa que Deus vai fazer, agora tem coisa que Deus não vai fazer, somos nós que temos que fazer, e tem coisa que Deus vai fazer depois que a gente fizer a nossa parte. Então Deus entrega o microfone na nossa mão, o microfone se chama oração. Coloca o microfone e aí você pega, e você fala, e você agradece e encerra a sua oportunidade em nome de Jesus, amém. E é isso que você vai fazer. Deus tem um microfone para você, e esse microfone se chama oração. Ah, Fernando, você está falando isso aí porque você é o mestre da oração, que você... Não. Eu também sofro muito com isso. Às vezes eu quero resolver alguma coisa com a força do meu braço, e às vezes eu até começo e falo, gente, oh Deus, me ajuda. Aí eu vou para a oração, me ajuda. Porque oração significa oração. Tem a parte do falar e a parte do agir. É uma oração. Tem que ter ação nesse negócio também, sabe? Então Deus tem um microfone para você. Esse microfone se chama oração. Leve para Ele todas as suas demandas, com orações, com súplicas e já com ação de graças, já agradecendo, como se você estivesse recebido. Você vai receber isso aí. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha agregado valor para a sua vida, tenha edificado a sua fé. Antes de sair, deixa aqui um like para mim, e para mim saber que você chegou até o final, você que chegou até o final, escreve oração, só isso, só para mim saber que você chegou. Escreve aqui no comentário, oração. Aqui no final eu vou deixar mais uma indicação de um vídeo para você assistir. Digita oração e até nosso próximo devocional. Tchau.